Olá, gente, boa noite, tudo bem? Bom, eu vou fazer uma proposta para vocês, que é fazer a leitura do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. E como eu fiz um vídeo passado explicando rapidamente qual o enredo, né, desse livro, eu vou fazer uma leitura pausada de algumas páginas e em seguida algumas poucas reflexões. No outro vídeo, dependendo do retorno, se vocês gostarem, eu faço um outro vídeo. E pra gente fazer uma espécie de clube do livro, um clube de leituras literárias aqui. Eu queria saber, ter o feedback de vocês para ver se é uma boa proposta. Antes de iniciar a ler, eu vou fazer um resumo rápido do que é o enredo desse livro, que é um enredo muito simples, que o livro é narrado por uma única personagem, que é GH, né? Que ela é uma madame. A gente sabe que GH é uma madame que mora sozinha no último andar de um apartamento. Sabemos que ela não tem filho, que ela tem uma empregada e que no dia dos fatos a empregada se demitiu e GH resolveu fazer uma faxina no apartamento, inclusive no quarto da empregada. A gente descobre depois que a empregada é negra, ela imagina encontrar um quarto sujo, bagunçado, e quando se depara com um quarto limpo, tem várias questões, né, aí, e de repente ela se depara com uma barata. E a partir desse encontro com a barata dentro do quarto da empregada, que está dentro do armário, ela tem uma epifania, ela passa a entrar numa viagem existencial, de questionamentos, de se questionar, de questionar seu lugar no mundo. Se pergunta qual era a visão da empregada dela, que empregada que ela nem lembra o nome, sequer lembra direito a fisionomia. Então, assim, é muito interessante. Eu vou iniciar a leitura de umas 3 páginas e próximo vídeo completo. Então, vamos lá, bem do início. O mundo todo vivo tem a força de um inferno. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império, a um passo de mim. Minha luta mais primária pela vida mais primária ia se abrir com a tranquila ferocidade devoradora dos animais do deserto. Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo de que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Só depois é que me ocorreria uma frase antiga que totalmente se gravara há anos na minha memória. Apenas o subtítulo de um artigo numa revista e que eu terminara por não ler, abre aspas. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Nada me fazia supor ao que eu ia, mas é que eu nunca fui capaz de perceber as coisas se encaminhando. Todas as vezes que elas chegavam a um ápice, me parecia com surpresa um rompimento, explosão dos instantes, com data, e não a continuação de uma interrupção. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos me lembrar. O que estava eu fazendo? Eram quase 10 horas da manhã e há muito tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior, a empregada se despedira. O fato de ninguém falar ou andar e poder provocar acontecimentos alargava em silêncio esta casa onde em semiluxo eu vivo. Atardava-me à mesa do café, como está sendo difícil saber como eu era. No entanto, tenho que fazer o esforço de pelo menos me dar uma forma anterior para poder entender o que aconteceu ao ter perdido essa forma. Eu me atardava à mesa do café, fazendo bolinhas de miolo de pão, era isso? Preciso saber o que eu era. Eu era isto. Eu fazia distraidamente bolinhas redondas com miolo de pão e minha última e tranquila ligação amorosa dissolvera-se amistosamente com um afago, eu ganhando de novo o gosto ligeiramente insípido e feliz da liberdade. Isto me situa? Sou agradável, tenho amizades sinceras e ter consciência disso faz com que eu tenha por mim uma amizade aprazível.
o que nunca excluía um certo sentimento irônico por mim mesma, embora sem perseguições. Mas, como era antes o meu silêncio, é que não sei o que não sei e nunca soube. Às vezes, olhando um instantâneo tirado da praia ou numa festa, percebia com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava. Eu, fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato, eu via o mistério. Não, vou perder o resto do medo do mau gosto, vou começar meu exercício de coragem. Viver não é coragem, saber que se vive é a coragem. E vou dizer que na minha fotografia eu via o mistério. A surpresa me tomava de leve. Só agora estou sabendo que era uma surpresa o que me tomava. É que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só via em Lagos e como só ouvi no silêncio mesmo. Nunca então havia eu de pensar que um dia iria de encontro a este silêncio, ao estilhaçamento do silêncio. Olhava de relance o rosto fotografado e por um segundo, naquele rosto inexpressivo, o mundo me olhava de volta, também inexpressivo. Apenas este, foi o meu maior contato comigo mesma, o maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo. O resto eram sempre as organizações de mim mesma. Agora sei, agora eu sei. O resto era o modo como pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de minhas valizes as iniciais de H. E eis-me. Também dos outros, eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Além do mais, a psicologia nunca me interessou. O olhar psicológico me impacientava e me impacienta. É um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. A GH vivera muitos fatos. Quem sabe eu tive de algum modo pressa de viver logo tudo o que eu tivesse a viver para que me sobrasse tempo de viver sem fatos? De viver. Cumpri cedo os deveres de meus sentidos. Tive cedo e rapidamente dores e alegrias, para ficar depressa livre do meu destino humano menor e ficar livre para buscar a minha tragédia. Minha tragédia estava em alguma parte, onde estava o meu destino maior. Que não fosse apenas o enredo de minha vida. A tragédia, que é a aventura maior, nunca se realizara em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia e o que eu queria. Em torno de mim espalho a tranquilidade que vem de se chegar a um grau de realização a ponto de ser GH até nas valizes. Também para a minha chamada vida interior, eu adotara sem sentir a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam. Sou aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha, não havia uma queda. Havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. E isso sempre foi a minha naturalidade e a minha saúde. E a minha espécie de beleza. Só meus retratos é que fotografavam um abismo? Um abismo. Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia, um abismo. Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito escultura durante tempo indeterminado e intermitente também me dava um passado e um presente, que fazia com que os outros me situassem. A mim se referem como alguém que faz esculturas que não seriam más se tivesse havido menos amadorismo. Para uma mulher, essa reputação é socialmente muito e situou-me, tanto para os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica entre mulher e homem. O que me deixava muito mais livre para ser mulher, já que eu não me ocupava formalmente em sê-lo. Quanto à minha chamada vida íntima, talvez também tenha sido a escultura esporádica o que lhe deu um leve tom de pré-clímax. Talvez por causa do uso de um certo tipo de atenção a que mesmo a arte diletante obriga. Ou por ter passado pela experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente encontrar sua escultura imanente. Ou por ter tido, através ainda da escultura, a objetividade forçada de lidar com aquilo que já não era eu. Tudo isso
me deu o leve tom de pré-clímax, de quem sabe que ao escutando os objetos, algo desses objetos virá que me será dado e por sua vez dado de volta aos objetos. Talvez tenha sido esse tom de pré-clímax que eu via na sorridente fotografia mal assombrada de um rosto, cuja palavra é um silêncio inexpressivo. Todos os retratos de pessoas são um retrato de Mona Lisa. Bom, gente, vou parar por aqui. Vocês percebem que não é uma leitura fácil. É uma leitura que, por vezes, a gente tem que voltar para tentar compreender, para tentar entender. Mas a gente percebe que a personagem, GH, ela entra numa crise existencial. Quem é GH? Essa escultora, ela passa o tempo inteiro, assim como nós, assim como eu, porque Clarice praticamente fala por mim. Eu digo que eu me sinto de frente com o espelho quando leio Clarice. Quem é GH? Ela tenta... Quem sou eu? Quem é você? Esse status que a gente tem, essa profissão, para que serve? Nos define? Ou nos serve apenas para nos situar no mundo, para encontrar o nosso lugar no mundo? Quem sou eu? Uma servidora pública do Tribunal de Justiça do Amapá? Sou filha de fulano, de cicrano? Isso tudo me define? Ou isso tudo me situa socialmente, me situa num lugar no mundo? Então, assim, a gente percebe que a personagem, que GH, entra exatamente numa grande viagem existencial para saber quem ela é. Ou melhor, esse quem eu sou, eu acho que é um pouco complicado, porque para mim, nós somos seres em constante transformação. Então, quando nós nos definimos, nós acabamos nos limitando. Nós acabamos formando, talvez, crenças e valores fixos, rígidos, que nos impedem de mudar, de transformar, de crescer, de regredir, de entrar nessa fluidez da vida. Então, acho que esse é o início do livro, na verdade, e eu acho que fica essa reflexão para mim, para vocês, quem nós somos, quem eu sou, quem é você, sem essas capas sociais todas, né? O que nós queremos? Para que nós estamos nessa vida? O que nós pretendemos? Não sei. Não sei responder para vocês. Eu tenho muito mais perguntas que respostas, mas essa fica uma primeira reflexão sobre esse livro, que eu vou continuar a leitura, se assim vocês quiserem, no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!